Videogames são formas de entretenimento interativos que foram criados para serem jogados e zerados, correto? Bem, em partes. Muitas obras fornecem muito mais do que apenas uma gameplay e uma história divertida. Vários jogos foram feitos para serem vivenciados. Estes jogos são experiências imersivas que buscam nos fazer refletir sobre tudo o que aquela obra tenta nos dizer. É exatamente o caso de Gris. Você já passou por uma dor tão grande que chega a parecer rasgar o seu peito? O que acontece com uma pessoa quando o mundo dela parece perder a cor? Essas e outras questões são abordadas nesse jogo. Uma obra de arte que vai muito além de um jogo indie qualquer. E aí, meu amigo, o meu nome é Brandon. Gris é um jogo indie de plataforma lançado no final de 2018 pela Nomada Studio. A arte do jogo é muito bonita e bem feita. Chega a parecer que você está jogando uma pintura aquarela. O jogo não utiliza nenhum tipo de diálogo como ferramenta narrativa. Ao invés disso, ele se apoia em elementos visuais e sonoros para contar a história da sua protagonista. O jogo começa com a nossa protagonista cantando na palma de uma estátua gigante, quando de repente, essa mesma estátua começa a quebrar ao mesmo tempo em que a garota perde a sua voz. A nossa personagem cai, até desaparecer no horizonte. Quando a nossa personagem finalmente termina de cair, nos encontramos abatidos, perdidos em um mundo vazio e sem cores. Nesse momento inicial, não podemos pular ou correr. Apenas andar para a direita, até que então a nossa protagonista olha para cima e decide começar de vez a sua jornada. No começo do jogo, se voltarmos para a esquerda, vemos a estátua de uma mulher quase completamente destruída. Essa estátua é de vital importância para entender a jornada da nossa protagonista. Ao ver essa estátua, ela cai novamente, mas logo se levanta e decide continuar a sua jornada. A protagonista não possui um nome. Alguns materiais comerciais diziam que o nome dela é Gris mesmo, o mesmo nome do jogo. Gris significa cinza em espanhol e francês, e é a primeira coisa que nos deparamos nesse novo cenário. Uma área composta majoritariamente por cinza. Nesse primeiro cenário, vemos ruínas e alguns pontos luminosos que precisamos coletar ao longo do jogo. Tem também os fragmentos de memórias, que são opcionais, mas que desbloqueiam uma cena secreta importante para o entendimento da obra. Ao final desse prólogo, chegamos na mesma palma da mão da qual a nossa personagem estava cantando na cena inicial. Ela começa a flutuar e é então que partes dos cenários são tingidos com a cor vermelha. Como tudo nesse jogo, as cores e a falta delas também têm os seus significados. Andando um pouco mais à frente, chegamos a uma espécie de templo. Porém, tudo aqui, como no mundo, está sem vida e sem cores, exceto pelo vermelho por enquanto. Ao chegarmos nesse local, os pontos luminosos que coletamos começam a preencher o início de um caminho no céu. E é esse o objetivo do jogo. Precisamos passar por 5 fases ao todo e coletar todos os pontos luminosos para completar esse caminho no céu. O jogo é dividido em 5 fases, contando com um prólogo. Ao final de cada fase, recuperamos os pontos luminosos e uma cor específica. A proposta do jogo é bem simples, mas a verdade é que tem muita coisa por trás dessa simplicidade toda. Cada uma das fases são alusões a cada um dos 5 estágios do luto. Em 1969, Elisabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra suíça, publicou o livro On Death and Dying. Esse livro apresenta a teoria que ficou conhecida como as 5 fases do luto de Kübler-Ross: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.
Essa teoria visa representar como pessoas em fase final da vida ou que sofreram uma perda inestimável podem lidar com suas experiências e sentimentos negativos. Um luto é um processo físico e emocional de adaptação após uma perda valiosa. Vai desde receber a notícia da morte de alguém que amamos, até mesmo em sermos informados que viveremos apenas uma quantidade curta de tempo. Ele está relacionado diretamente a diversos tipos de perda, de uma pessoa, de um relacionamento, de algo material ou de uma carreira. Algo que era muito valioso para você escorreu por suas mãos. E o pior é que muitas vezes você simplesmente não podia fazer nada em relação a isso. O momento inicial do jogo, quando caímos, representa o conflito, a perda, a queda literal da nossa personagem. Esse início é o primeiro impacto, a negação da sua realidade, a negação da sua perda. A segunda fase do jogo se passa em um deserto, onde frequentemente uma tempestade de areia nos arrasta se não tivermos abrigados. Essa fase do jogo representa a segunda fase do luto, a raiva, representada pela cor vermelha. Raiva de si, do mundo, da situação, de saber que aquilo que você planejava para o futuro não vai mais se cumprir. Aquela raiva que chega de repente e que às vezes somos incapazes de fazer alguma coisa para melhorar a situação. A terceira fase se passa em uma espécie de floresta, onde um animalzinho nos ajuda a avançar por certas áreas. Essa fase representa a fase da barganha, representada pela cor verde. Barganha é o estágio que a pessoa tenta, de alguma forma, alterar o fato que está vivendo. Ela ainda não acredita no que está acontecendo e pensa que pode reverter essa situação. Nessa fase, a pessoa se abre para buscar ajuda pessoal. No jogo, o nosso amiguinho ele só passa a nos ajudar depois que dermos algumas maçãs para ele. Ou seja, se barganharmos com ele. Nós ajudamos ele e ele nos ajuda em troca. Mais para frente, nessa mesma fase, enfrentamos um pássaro negro, representando todos os nossos medos, ansiedades e traumas. O pássaro some quando batemos o sino gigante. Talvez porque algumas crenças dizem que o som do sino tem o poder de afastar más influências e energias negativas. A quarta fase se passa em uma caverna embaixo d'água. Essa fase representa a depressão, a fase mais associada ao processo de luto devido a toda a negatividade e tristeza que a pessoa está sentindo. No jogo, nadamos no escuro em águas profundas, até encontrarmos a estátua daquela mulher novamente. É nesse momento que o mundo é pintado com a última cor que faltava, a cor amarela. Nossa protagonista finalmente estava pronta para entrar em seu último estágio do luto. Mas infelizmente, a nossa personagem tem uma recaída e o medo volta em forma de uma enguia gigante. É no meio da fuga que somos salvos por uma tartaruga brilhante que nos ajudou mais cedo. Essa tartaruga talvez represente alguma única centelha que impede a nossa protagonista de ser consumida pelos seus traumas. Uma lembrança positiva, uma esperança, qualquer coisa que nos impede de deixar a escuridão nos dominar. Lembra que no jogo, os únicos coletáveis são os fragmentos de memórias escondidos? O jogo possui um total de 28 fragmentos. Se coletarmos todos, é possível vermos uma cena secreta um pouco antes do final. E é nessa cena que tudo faz sentido. Gris é um jogo sobre luto. A estátua que encontramos diversas vezes ao longo do jogo
é uma representação da proteção maternal de nossa mãe. Proteção essa que se estilhaça logo no início do jogo. O luto que a nossa personagem está enfrentando é o luto de sua mãe. Por trás de todas as fases, existem as representações perfeitas sobre todo o processo de aceitação da realidade cruel. As cores representam o sentido e o significado que, aos poucos, vai sendo retomado aos olhos da protagonista. E por fim, temos a última fase, a fase da aceitação. A aceitação daquilo que não pode ser mudado. Isso não necessariamente quer dizer que a pessoa está livre do sofrimento. Pelo contrário, a dor ainda está lá. Um pouco mais distante agora. Uma dor que pode ser controlada e, no fim, aceita. Gris é uma obra de arte sobre a superação da depressão, do luto e da dor inerente a perdas que todos nós, mais cedo ou mais tarde, precisamos enfrentar em nossas vidas. Eu não entendo como os games ainda não são oficialmente considerados como obras de arte. Obras como essas são capazes de mudar a sua visão de mundo, e até mesmo mudar a sua vida. É por isso e muito mais que os jogos indie hoje são muito superiores aos jogos de grandes empresas. A mensagem, o carinho e principalmente o amor dos criadores é muito perceptível nesses jogos. No final da história, Gris dá a sua despedida, nos mostrando que muitas dores nunca desaparecem, mas em vez disso, o que deve desaparecer é a luta contra uma realidade que não pode ser mudada. O meu nome é Brandon, e este é o seu refúgio digital.